Bom, e hoje eu tenho a grata satisfação de receber a minha amiga Sandra Cavini, que é psicopedagoga, que já esteve aqui no programa. Muito obrigada, Sam, pelo retorno. Eu que agradeço os convites. Ah, imagina. Aliás, é tanto assunto que eu já vou te deixar no ar um convite para outro programa, porque eu sei que nós não vamos terminar os assuntos nesse programa de hoje. Mas hoje a Sandra não veio falar sobre psicopedagogia. Ela veio falar sobre Mahalila. Mahalila, que coisa linda, um nome sonoro, né, Sandra? É lindo, é lindo. É, e o que significa, por favor? O que é Mahalila? Então, Mahalila, ele é um nome em sânscrito, né? E o significado de Maha seria o supremo, o divino, e Lila seria um passatempo, uma brincadeira. Então, Mahalila seria um passatempo divino. Uma brincadeira da lei. Por aí. Por aí. Legal, bacana. E o que é um jogo? Quem que faz isso? Você joga sozinho? Como é que funciona? Então, o Mahalila, o ideal é jogar sozinho. Tá. Eu gosto de fazer sozinho, assim, família ou até casais. Eu não gosto de fazer com muita gente, porque senão ele fica muito extenso. E como ele é um jogo de autoconhecimento, às vezes a pessoa quer se abrir, quer perguntar alguma coisa para entender melhor e fica constrangida por estar na presença de outras pessoas. Então, eu acho que individual é mais bacana. Ele é um jogo de autoconhecimento, é um oráculo, né? Ele foi construído há milhares de anos atrás, né? A data é estimada em 4.500 anos. Nossa, antes de Cristo, então. Antes de Cristo. Puxa Ele vida. foi criado por sábios indianos, né? E os rishis, eles eram conhecidos. E eles se afastaram para umas montanhas distantes lá na Índia e se recolheram numa caverna. Eles ficaram muito tempo lá dentro. Não se tem registro e precisão assim, de quanto tempo foi isso. Certo. E eles ficaram lá criando o jogo com inspiração divina, baseado nos textos das escrituras sagradas dos indianos, que são os Vedas. Né? Por isso que é um jogo védico do autoconhecimento. Nossa, que coisa diferente, Sandra. É bem diferente. E assim, o jogo ele é estritamente de autoconhecimento. Então, você, por exemplo, às vezes tem questões na sua vida que você não está conseguindo resolver, que não está conseguindo entender, o que está te segurando mesmo, parece que a vida não anda, que está travada. Né? E você fala, puxa vida, o que está acontecendo? Né? Eu estou fazendo tudo tão direitinho. Mas quando você joga uma Mahalila, você tem ele te possibilita olhar essas situações de um outro ângulo. Então você consegue ter insights, né? E você consegue perceber outras sutilezas e você consegue resolver e parece que aí flui. É gozado, né? Assim, é muito inspirador mesmo. E assim, você que promove esse jogo, existe uma... não é uma facilitadora, não é uma terapeuta? O que é? É uma jogadora de Mahalila? Na verdade eu sou uma facilitadora, né? Independente da minha profissão de ser psicopedagoga. Né, ele vai muito de encontro com o meu trabalho, porque dá para ajudar muito as pessoas nesse aspecto. Né? Então, isso que eu ia te perguntar, no aspecto terapêutico, você utiliza o jogo também? Não. Utilizo assim, com adolescentes e com pessoas, com adultos. Né? Com as crianças, na parte de dificuldades de aprendizagem, né? Que é o foco da psicopedagogia, fica mais restrito, porque eles são pequenos, não entendem, né? Então fica mais limitado. Mas com os adolescentes e com os jovens, uso bastante. Por exemplo, eu não que eu saiba, eu não tenho nenhuma dificuldade de aprendizagem e tal. Eu sou adulta, já sou profissional, né? Quase vó, né? Pela idade. Com esse coquinho hoje, então eu tô a prova. Mas enfim, eu não vou precisar consultá-la como psicopedagoga, mas eu posso consultá-la para jogar uma Mahalila? Claro, com certeza. Só para fazer o jogo. Isso é uma atividade até quase que paralela. Né? E deve ser meio lúdica, né? Assim, muito porque é um jogo. Lúdica, muito lúdica. Primeiro que a gente coloca o tabuleiro no chão, você joga um dado, né? Você tem que... E assim, o legal é que cada casa
tem um texto que explica o significado daquela casa que você caiu. Né? Vamos mostrar o tabuleiro do Mahalila e aproveitar, a Sandra vai dar algumas rápidas explicações, depois a gente volta para cá para conversar mais um pouquinho a respeito do Mahalila, o jogo védico, que de autoconhecimento. O jogo funciona da seguinte maneira: tudo começa e tudo termina na casa 68, que é a casa do pai. Então, é aonde nós estamos antes de chegar nesta vida e é para onde nós voltamos quando terminamos a nossa missão. Então, assim, você fica aqui com seu objeto pessoal na casa 68 e você joga o dado e quando você tira o número 6 no dado, você entra no jogo. Você vem para cá, que é a casa do despertar. É aonde que representa o nosso nascimento. Então, os 5 sentidos mais o encontro com a sua alma. Daria o número 6 e aí você está neste mundo fenomênico. E aí você vai jogando o dado e vai caminhando. Então, se no dadinho cai número 5, você anda 5 casas. Cai número 4, você anda 4. Um jogo de tabuleiro normal, como daqueles de criança, né, da nossa infância. E você vai andando pelo tabuleiro. Aqui nós temos as figuras de serpentes e espadas. As serpentes, elas representam o que nos prende, o que nos atrasa no desenvolver como ser, como pessoa, né? Então, assim, se você cai aqui na casa 61, na cabeça dessa serpente, você volta lá para a ponta do rabinho dela, que é para resolver uma questão que ficou lá atrás, que ficou te prendendo, que está te atrapalhando, uma culpa, alguma coisa que você deixou de fazer que precisaria ter feito, uma questão que ficou mal resolvida, uma coisa que não foi encerrada. Você precisa voltar a encerrar aquilo para largar essa casca e poder seguir em frente. Por outro lado, se você cai no cabo de uma espada, ela te remete lá para a ponta. Então, você resolveu uma questão que estava te atrapalhando, você deu uma deslanchada. Né? É aquela sensação assim, de quando a gente parece que está... Assim, de repente a vida dá uma andada e você não sabe por quê. Né? Você resolveu questões que estavam te prendendo, então ela te remete lá para frente. Aqui nós temos também os planos. Conforme você vai caminhando pelo tabuleiro, esses planos, eles estão ligados diretamente, relacionados com os seus chakras. Então, conforme você vai andando pelo tabuleiro, você vai evoluindo espiritualmente e iluminando esses chakras. E até que você chega na casa 68 e é onde a gente encerra o jogo. Então, gente, deu para ter uma visão geral, né, do jogo. É colorido, é bonito, é grande, é um tabuleirão. Não dá até para a gente jogar sem óculos, não é verdade, Sandra? E tem, assim, vários significados. Me chamou a atenção, você falou dos chakras, né, os planos que aparecem lá no tabuleiro à direita, os planos representando cada chakra. Os chakras, só para elucidar aí ao telespectador, são os pontos do corpo físico e espiritual também, mas que a gente mentaliza no corpo físico, os pontos de entrada e saída de energia. Então, dependendo do seu estado emocional ou psicológico também, você bloqueia ou libera esses pontos em busca do equilíbrio. O ideal é que eles estejam totalmente alinhados. Exatamente. E isso aparece no jogo, não é? Interessantíssimo. E também tem várias casas, assim, no segundo bloco a gente vai falar mais um pouquinho, mas tem uns aspectos bastante interessantes de que o jogo ele não flui igual para todo mundo, não é verdade, Sandra? Não, é verdade. E cada um de acordo com a sua experiência, com a sua busca, eu imagino. Então, é assim, porque conforme você vai andando pelo tabuleiro, cada casa que você cai tem a leitura de um texto referente àquela casa. Muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo na nossa vida, naquele momento, porque o tabuleiro representa a sua vida nesse planeta, né? Neste momento. Nessa vivência, digamos assim. Então,
Se você encalha ali no jogo e não consegue andar, você pode ficar jogando dado 200 vezes. Você não anda. Você anda 2 casinhas para frente e volta. Você cai na cabeça de uma serpente e retorna para a pontinha do rabo. Porque você precisa entender aquela questão, que é o que está te prendendo no mundo fenomênico, né? Nossa, deve ser muito... Isso você já notou em vários jogos que você fez? Sim, claro. Com certeza. Tem jogos que são super rápidos, em questão de 40 minutos, 1 hora, a pessoa né, termina todo o caminhar dela. Outros já são um pouco mais demorados. Outros ainda é preciso interromper, porque a pessoa fica ali voltando muitas vezes, então é preciso parar. Aí o que eu faço? Eu mando todo o texto de todas as casas onde a pessoa caiu, né? Toda a sequência direitinho, você leva para casa, vai analisar, vai refletir. Quando você conseguir falar assim, não, eu acho que agora eu entendi. Aí a gente retoma da onde você parou num outro dia. Você leva a lição para casa? Leva a lição para casa. Algumas pessoas. Leva a lição para casa. Qual foi o tempo máximo que você já levou para jogar um jogo com alguma pessoa? Sem citar a pessoa, obviamente. Não, claro, com toda certeza. Existe é bom saber que existe essa ética também, igual psicólogo. É segredo de confessionário. É um instrumento terapêutico. Exatamente, também, né? Exatamente. A pessoa se abre, mostra suas fraquezas, né? As suas dificuldades. E isso é totalmente sigiloso. Mas assim, teve um jogo que foi muito curioso, ele demorou 6 horas. 6 horas? Sim. Gente, interessante. Mas não conseguimos terminar. Não conseguiu terminar. Não. Fizemos um intervalo, eu mandei toda a leitura para a pessoa, ela está estudando, e assim que ela conseguir processar tudo isso, a gente retoma de onde parou. É uma coisa muito nova para a gente, né, para o ocidental. E não tem nada a ver com religião, né, Sandra? Não, nada, absolutamente. Porque a gente tem nada. assim, tarô é coisa de bruxa, ou búzios é coisa de pai de santo. E não é bem assim, são todos oráculos. São oráculos que às vezes a gente utiliza para, volto a dizer, para destrinchar aquela coisa, para dissolver aquela coisa que não está bem entendida na vida da gente ou na cabeça da gente, né? Ou às vezes até para servir de inspiração para um caminho que a gente quer tomar. E o Mahalila é um deles também. Agora com um diferencial, porque ele é todo colorido, todo bonito, vocês viram aqui a explicação da Sandra. E tem um monte de casinhas, né, Sandra? Tem. Cada uma tem um significado muito especial. Eu achei interessante, eu estou olhando para cá, porque o tabuleiro está aqui pendurado no nosso estúdio. Tem a casa do início e a casa do fim, é a mesma casa, é a casa 68, não é isso? Agora, tem outras casas também interessantes. Por exemplo, se eu cair na casa 11, o que significa? Então, a casa 11 é a casa da diversão. Opa! Tô gostando. Quando você cai, significa que você precisa se divertir mais. Quer dizer que está faltando... Tá, porque hoje é assim, a nossa vida é assim, vai no trabalho, leva filho, traz filho, vê a casa, vê problema, vê marido, vê compromisso de trabalho. A gente não tem mais tempo. Aí chega em casa e à noite já é aquela correria também. Quem tem filho pequeno, né, é mais correria ainda. É verdade. Então a gente não tem mais tempo para se divertir, para relaxar, e a gente só fala de problema, né? Então as pessoas estão muito focadas nisso. Então se divertir, dar risada, né, é muito importante. Uma coisa que é engraçada, por exemplo, às vezes você vê entrevista de algum artista de televisão falando, aquele trabalho que eu fiz, nossa, foi bárbaro, eu me diverti tanto fazendo aquele personagem, né? E é isso, a gente precisa se divertir fazendo as coisas. Por isso que a gente só dá certo no nosso trabalho quando você se realiza, você se identifica com o que você faz, porque aí não vira um trabalho, vira um prazer. É verdade, não vira um peso, né? Exatamente. Vira um prazer, é verdade. Tem outras casas também que a gente estava aqui conversando, por exemplo, a 14. A 14, ela está no plano imaginário. O que significa isso e o que significa cair na casa 14? Então, a casa 14 é a casa do perdão.
Então, por exemplo, a gente tem, né, a gente carrega muitas mágoas, muitos ranços, né? Ah, aquela pessoa falou aquilo, ou então eu fiz uma coisa que não fiquei muito feliz com o que eu fiz naquele momento. Então, a gente precisa se perdoar e perdoar o próximo, sabe? Carregar essas coisas atrasam a nossa vida, elas prendem a nossa energia, o nosso fluido vital. Então, perdoar é preciso. Olha só, e por isso que está no plano imaginário, é isso? Exatamente. Que faz parte do fluido universal. Isso. Cada grupo de casas está num plano, né? Vamos ali ao plano do equilíbrio, a casa 29, por exemplo. A 29? Deixa eu ver. Vamos ver o significado de cair na casa 29. 29 é a casa da dispersão. E ela diz assim: você não acreditou em si mesmo ou desconfiou de algo ou alguém. E isso gera insegurança no seu íntimo. Também significa que você não está acreditando em você mesmo. E tudo isso te remete à insegurança. Então ela manda você voltar para a casa 6, que é para você se livrar dos seus medos e adquirir mais autoconfiança. Porque a 29 ela acaba na boca da cobra, né? Isso, toda casa que cai na cabeça da serpente te remete lá para a pontinha do rabo. Para a cauda. E aí você cai em outra casa que tem outra significância. Exatamente. E aí você indo para a casa 6, que você saiu da 29, voltou lá para trás. A casa 6 é a casa da confusão. Você volta para o ponto de partida do seu nascimento, da chegada na Terra, né? Na chegada que é desse a casa planeta, 6. Que é a casa 6. Ah, que legal. Então é um recomeçar, ela te dá um novo fôlego, se liberta daquilo e começa de novo, vai em diante. Interessante, Sandra. E outra coisa, a casa 17, que a gente estava falando. A 17 é do perdão, né? A gente essa falou que é do dela. perdão, né? Isso. É que eu estava olhando aqui no tabuleiro, ela é ela tem o cabo da espada. Isso. Então, e ela aí você sobe? Ela te remete lá para a ponta, para a casa 69. E a casa 69 é a casa da sincronicidade. A casa da a casa da sincronicidade é um mecanismo para você refletir melhor as suas questões. Então, por exemplo, lembra que no tabuleiro tinha a casa 68 que tinha o solzinho no meio? Isso, que é o ponto de partida e o ponto de chegada. Isso. E depois tem a 69, a 70, a 71 e a 72, que são as casas chamadas de Santíssima Trindade, né? No nome do jogo ela tem essa denominação. Mas elas significam o quê? Traduzindo em letras bem fáceis, é a cadeirinha do pensamento. Ai, meu Deus! Então, quando você cai ali, você tem que refletir realmente, porque você completou a tua jornada inteira e trouxe alguma coisa que você precisa resolver. Então, você chegou lá na 69, é um mecanismo do plano divino para despertar a sua consciência plena. Você precisa fazer a sua conexão com o universo, né? Você precisa entender tudo que está acontecendo à sua volta, né? É uma chamada para o aqui e agora mesmo. Nossa, muito bacana. Pelo que eu estou vendo, Sandra, o tabuleiro, o Mahalila, serve a diversos propósitos dentro do autoconhecimento e para diversas pessoas. Não há necessidade de você já ter um problema também, ou você não precisa ter aquela questão que você quer esmiuçar ou destrinchar para poder seguir o seu rumo. Você pode ir por curiosidade também, não? Claro, eu vou citar um exemplo aqui, né? Eu joguei para uma moça, e assim, que foi terapia a vida inteira, super conectada, né? Super bem resolvida. Ela falou, fiquei curiosa, quero jogar para ver como é que é. Eu falei, tá bom, vamos lá. E aí joguei para ela, e aí ela falou assim, nossa, eu vou ter que voltar para terapia. Porque eram tantas questões. É um risco que se corre. É um risco que se corre. São tantas questões, né? Por exemplo, você fala, eu faço isso, mas eu tenho uma culpa, né? Eu adoro, eu vou toda semana no cabeleireiro, mas eu vou com culpa, porque eu estou gastando aquele dinheiro. E aí eu vejo um garoto na saída, sabe, sem um tênis, e aí eu fico mal.
Sabe, como é que você equilibra tudo isso, né? Como é que você passa, né? Você passa por tudo isso sem se sentir mal, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Então, é uma que assim, toda vez que você sai do cabeleireiro, você não vai mais se sentir mal. Você vai, porque você vai entender que você precisa fazer alguma outra ação para compensar aquilo. Né? E aí você se equilibra, você vai se livrando desses desconfortos. Isso tudo promove saúde na sua vida, porque a falta de saúde nada mais é do que um desequilíbrio das suas emoções. Exatamente. Não é verdade, Sandra? Você, como terapeuta, sabe até melhor do que eu, né? A gente sempre conversa a respeito aqui no programa. A busca pela saúde passa além da medicação, da hospitalização, muito além disso. Você tem recursos para promover a saúde a partir do momento que você mantém o seu equilíbrio emocional, exatamente, psicológico, físico também, né? Exercício físico. Olha aí, gente, eu tô firme, que nem geleia. Mas em busca disso, é uma busca constante. E o Mahalila me parece uma alternativa diferente, também bacana, em busca desse equilíbrio. Agora, tem existe algumas histórias de sucesso na leitura no jogo do Mahalila? A maioria assim? É sucesso. Como assim se fala da pessoa falar, puxa vida, eu não havia pensado nisso antes, só jogando o Mahalila que eu... Com certeza, muitas. Muitas pessoas falam assim, nossa, mas como assim? Como que eu nunca reparei nisso? Como que eu nunca percebi isso? As pessoas ficam até surpresas, né? Falam, nossa, mas isso está atrapalhando a minha vida? Por quê, né? De que forma? Aí você começa a olhar e aí a pessoa começa a falar. Por isso que é bacana fazer individual. Porque a pessoa quer conversar a respeito. Ela precisa entender o significado daquilo tudo, como se posicionar diante dessa situação. Ela precisa arejar isso, digerir tudo isso. Né? Então, com outras pessoas fica um pouco mais constrangedor, né? Então limita um pouco mais. Tá certo. Sandra, falei que o programa ia ser curto para tanto papo. Já chegamos ao fim. A você que se interessou pelo Mahalila, jogar o Mahalila, a Sandra disponibilizou os telefones de contato. Aí na telinha durante o programa você pode observar. O Fábio também está colocando de novo para a gente gravar, anotar, né? Não perder. Você pode assistir depois o programa também, a reprise do programa no YouTube e no Facebook do programa. Aí você, se perdeu alguma coisinha, resgata na reprise. E vou deixar aqui no ar o convite para a Sandra retornar, porque ela tem um outro produto super interessante dentro da sua atividade terapêutica, que é a ginástica cerebral. Você já ouviu falar nisso? É, Sandra? Muito bacana. É bacana, muito bacana. Eu vi uns posts lá no seu Facebook também, no Psicopedagoga Sandra Cavini. Aí tem ofertando esse serviço. Eu achei uma coisa muito diferente e eu quero que o nosso telespectador conheça também, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço.